Amém. Acabei de conectar aqui o Facebook e o Instagram. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal aí do Instagram. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar aí pelo áudio nos grupos de WhatsApp. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, o Francisco, a Tamires. Amém. Ô, gente, eu tô animada hoje. Hoje é um momento na Bíblia extraordinário, né? Isaías capítulo 40. Do capítulo 40 até o capítulo 66, começa uma trajetória nova no livro de Isaías. E é separado de 9 em 9 capítulos, tá? Então, de 9 em 9 capítulos vai ser separado pra gente agora a trajetória da mensagem de Isaías. Os 9 primeiros capítulos, né? As 9 primeiras mensagens ali dos primeiros capítulos, ela vem no sentido de falar para esse povo que Deus não se esqueceu deles. Né? A gente lembra que qual foi a última notícia que eles tiveram aqui, né? Qual foi a última coisa que aconteceu aqui? Ezequias pecou. Deus fez um livramento extraordinário, Deus curou Ezequias de uma doença mortal, deu mais 15 anos de vida para Ezequias, Deus combateu os assírios, ele matou 185 mil assírios ali, sem Judá levantar uma só espada. Deus matou 185 mil e eles fugiram, foram-se embora para Nínive. E depois disso tudo, desse amor de Deus demonstrado, né? Ezequias começou a se sentir orgulhoso. Ezequias começou a se achar muito. Ezequias começou a ficar soberbo, né? E ele começou a acumular riquezas, a gente lembra, né? Então, ele começou a ganhar fama. Todas as outras nações ficavam impressionadas. Como foi que o reino de Judá, tão pequeno, e pior ainda, só uma cidade, a capital, Jerusalém, como foi que eles conseguiram vencer a Síria? Como assim? Né? 185 mil soldados assírios foram mortos e a Síria desistiu de invadir a capital Jerusalém. A Síria nunca desistiu de nada. Por que a Síria desistiu de invadir Jerusalém? E nunca mais vai tentar. Nunca mais na história eles tentam invadir de novo Jerusalém. E as outras nações ficam impactadas com isso, né? As outras nações falam, não é possível. Alguma coisa tem aí, eu quero conhecer. E, gente, as outras nações começam a vir para Jerusalém. Começam a vir querer conhecer Ezequias, começam a vir querer conhecer a cidade. Que cidade é essa que a Síria desistiu de conquistar? O que acontece nesse lugar para ter acontecido um milagre tão grande assim? O que há ali? O que existe ali? Né? Que Deus é esse que salvou eles? Porque todos os outros deuses das outras nações, nenhum deles salvou as suas nações, né? Apesar que a gente sabe que não são deuses, né? São só madeira, ouro e prata, né? Mas se nenhum deles salvou, que Deus é esse que salvou Jerusalém? E o povo começou a ficar curioso. Então o povo começou a ir lá em Jerusalém visitar Ezequias, conhecer a cidade. E ninguém viajava nessa época de mão abanando. Então, se você vai a um lugar, conhecer o lugar, falar com o rei dali do lugar, você leva presentes. E não é qualquer presente, você leva presentes, gente, dignos de rei. Então, o povo começou a fazer isso. As outras nações, né, reis de outras nações, estilo Salomão, lembra? Eu falei isso na aula de ontem, né? Na época de Salomão aconteceu isso também. Reis, rainhas de outras nações vinham visitar Salomão e traziam vários presentes. Salomão enriquecia muito por causa disso também, que ele recebia muitos presentes, né? E não era pouco presente, não. A gente lembra o tanto de presente que a rainha de Sabá levou, né? Não era pouca coisa, não. E Ezequias estava nesse nível. Ezequias estava recebendo muito presente. Ele estava sendo muito visitado. E nesse momento ele começou a se achar. Ele começou, né, o orgulho começou a invadir Ezequias. Ele começou a se tornar muito soberbo. E Deus, então, a gente lembra, quis testar o coração dele. Então Deus fez com que uma caravana enviada lá da Babilônia viesse ter com Ezequias para saber o que aconteceu ali, como que eles conseguiram se livrar da Síria, como é que Ezequias conseguiu se curar de uma doença mortal, o que aconteceu.
Mas tudo isso era um teste de Deus, a Bíblia diz isso. A gente leu isso, né, ontem. Lá no segundo livro de Crônicas, diz que tudo isso era um teste de Deus. Ali no versículo 31, né, diz isso. No segundo livro de Crônicas, se não me engano, no capítulo 32. Diz lá que era um teste de Deus. E neste momento, Deus o abandonou para testar o coração dele. Deus deixou ele agir conforme a consciência dele. Deus não ficou, eu até expliquei ontem o que isso significa, né? Deus não ficou no ouvido dele ou no coração dele o orientando. Ó, Ezequias, fale de mim. Ó, Ezequias, mostre o meu templo. Ó, Ezequias, fale para os meus sacerdotes ensinarem sobre mim para eles. Deus não fez isso. Deus saiu de perto de Ezequias para deixar que Ezequias agisse segundo o coração dele. Segundo o que realmente havia no coração dele. Então a gente lembra, né? A Bíblia diz que Ezequias então não falou de Deus. Ezequias começou a apoiar toda a sua vitória, apoiar tudo o que aconteceu na vida dele na riqueza. E começou a mostrar ali para a Babilônia, para os mensageiros babilônicos, tudo que havia de importante em questão de riqueza, né? Dentro do palácio. Mas o mais importante ele não falou, não mostrou que era Deus. Né? Eu até falei sobre isso ontem, expliquei bastante, né, sobre essa questão da Babilônia aí, né, de Merodach-Baladã, ele não era rei da Babilônia, expliquei tudo isso ontem. Então a gente lembra que ele não passou no teste. Então Ezequias não passou no teste, aí vem Isaías. Os mensageiros da Babilônia foram embora, então Ezequias estava todo feliz. E Isaías chega. Aí quando Isaías chega, Isaías fala para Ezequias: Ezequias, quem é que teve aí? Quem são esses caras aí? Esse povo aí é de onde? Ah, Isaías, profeta. Eles vieram de uma terra muito longe. Eles vieram de uma terra muito distante. E ele todo alegre falando. Vieram lá da Babilônia. Então, Isaías vai e fala: e o que foi que você mostrou para eles? Você mostrou para eles o que aqui dentro desse palácio? E Ezequias fala, né? Ah, eu mostrei tudo? Tudo que tinha de riquezas no palácio, no templo, em todos os lugares aqui. Tudo que tinha de mais nobre e rico em Jerusalém eu mostrei. Não houve nada que eu não tivesse mostrado para eles que fosse importante. Tudo que era o meu tesouro, eu mostrei para eles. Então Isaías fala: por causa disso, tudo que você mostrou para a Babilônia, agora vai ser deles. Haverá um dia em que eles virão e tomarão todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, tomarão tudo, até do templo. E nada mais restará aqui em Jerusalém, por causa do teu pecado, Ezequias. E a gente lembra que Isaías ainda falou assim: e tem mais, Ezequias. Da tua descendência, aqueles que morarem no palácio da Babilônia vão morar lá para serem eunucos. Vão ser humilhados, vão ser castrados lá. Eles não vão ser príncipes lá, não. Vão ser eunucos. E a gente até falou sobre isso, sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, ontem. Então a gente lembra que nesse caminhar, né, Isaías fala, todo o povo agora vai ser levado cativo para a Babilônia, vocês vão ser levados para lá e tal. E Isaías então fala isso. A gente lembra que quando Ezequias ouve tudo isso, Ezequias fala: a boa palavra me veio, porque não vai acontecer no meu tempo mesmo. Eu vou morrer em paz. Não sou eu que vou sofrer tudo isso? Então tá bom para mim. São meus filhos, minha descendência, azar o deles, né? E Ezequias fala isso, tá? Então agora, dentro desse contexto, o que Isaías agora começa a pregar para o povo em Jerusalém? Que eles vão para a Babilônia, certo? Porque essa é a mensagem de Deus. A Babilônia vai oprimir vocês. A gente lembra que a Babilônia nessa época ainda era da Assíria, tá? Então era uma mensagem que parecia ser muito difícil de se acreditar para eles. Talvez por isso até que Ezequias falou desse jeito.
parecia algo impossível, gente. Porque assim, a Babilônia era muito... Não era uma potência, a Babilônia era muito pequena. Ela era dominada facilmente pela Síria. A Babilônia não era ninguém, entendeu? Então, quando Ezequias ouviu isso, talvez Ezequias deva ter não dado importância. Ah, quem é a Babilônia? A Babilônia não é ninguém. Quando acontecer isso, minha descendência luta com eles e se salva. Nesse sentido, a Babilônia realmente, nessa época, não era ninguém a Babilônia. Não era importante. Mas, mais pra frente, 100 e poucos anos depois, né, ela vai se tornar grande. Ela vai se tornar um império tão forte ou até mais que a Síria. Mas isso, a essa altura aqui do campeonato, parecia ser impossível. Parecia que não ia acontecer, né? Então, Isaías agora começa a pregar dessa forma. Vocês vão ser levados para a Babilônia. A Babilônia vai vir, vai tomar tudo que há em Jerusalém. Deus lançou essa palavra sobre vocês. E começa esse nível de profecia agora, em que o povo de Jerusalém agora sabe que há uma profecia sobre eles, que a Babilônia virá e tomará tudo que é deles, inclusive eles mesmos, né? Eles sabem dessa profecia. Então agora, do capítulo 40 em diante, surge a necessidade de Isaías falar sobre esse período da Babilônia que eles vão viver. Né? Como eu disse na aula passada, ao ouvir isso, o povo deve ter pensado, né? Não, Deus desistiu de nós. A gente vai ver até que tem isso aqui falado. Deus desistiu de nós. Deus não quer mais nada com a gente. Deus mudou de ideia. Ele não quer mais levantar o Messias da linhagem de Davi, não. Ele desistiu, mudou de ideia. Ele está muito irado com a gente, mudou de ideia. Então, do capítulo 40 em diante, é Isaías falando que Deus não mudou de ideia. É Isaías falando, não, Deus vai cumprir o que ele disse. Vai acontecer. Mas é necessário que vocês fiquem um tempo na Babilônia. Por causa do pecado de vocês. Não é só o pecado de Ezequias, é o pecado de vocês também. A gente lembra mais pra frente, quando a gente vê que eles estiverem lá na Babilônia, a gente vai ver que eles também foram lá para a Babilônia por causa de um dos pecados que eles fizeram contra a lei. A lei dizia que a cada 7 anos você devia deixar a terra descansar, lembra? Não podia plantar nada na terra, você devia deixar a terra descansar, porque a terra era de Deus, então Deus mandou e acabou. E Deus fala isso, ó, vocês têm que a cada 7 anos deixar a terra descansar. Se vocês não deixarem a terra descansar, eu tirarei vocês dessa terra e farei ela descansar à força. E a Bíblia diz que isso acontece. A cada 7 anos que eles não deixaram a terra descansar, Deus vai fazer a terra descansar depois quando eles forem lá para a Babilônia, né? Então eles também pecaram muito. E Isaías agora vem falando com eles nesse sentido. Que lindo. Do capítulo 40 até o capítulo 66, Isaías começa a falar sobre uma profecia futura. Futura para o tempo da Babilônia, futura ali para o tempo de Ciro, futura para o tempo da reconstrução do templo lá em Jerusalém, da reconstrução dos muros, e futura para o tempo de Jesus, a vinda de Jesus, a rejeição dos judeus a Jesus. E Isaías fala sobre tudo isso agora, do capítulo 40 até o capítulo 66. E ele fala sobre a volta de Jesus. E sobre a recompensa, o galardão que ele trará com ele. Então, nossa, caramba, Isaías fala muita coisa, né? Que extraordinário. Do capítulo 40 até o capítulo 49, Isaías começa a falar sobre a Babilônia. Então Isaías diz, é o seguinte, vocês vão para a Babilônia? Vão, mas Deus não se esqueceu de vocês, não. Deus vai trazer vocês de volta, tá? Um dia Deus vai mostrar para vocês a compaixão deles e vai resgatar vocês lá da Babilônia e vai mandar vocês voltarem para Jerusalém. Eis que Deus já até escolheu a pessoa que ele vai usar para fazer isso. É Ciro. Isaías ainda fala, é Ciro. Ciro é que vai resgatar, vai dar uma ordem que vocês voltem. É de Ciro que vai sair essa ordem. E gente, é Ciro o Grande que faz um decreto lá, né, persa, dizendo para o povo voltar e reconstruir o templo em Jerusalém. É Ciro. E realmente acontece o que Isaías fala, tá? Então, do capítulo 40 até o capítulo 49, é Isaías falando sobre isso, sobre um renovo que virá
a Jerusalém, uma segunda chance. Então ele diz isso, que aquele povo vai ser resgatado da Babilônia, vai voltar ainda para Judá e eles vão experimentar da misericórdia de Deus e verão que Deus não os abandonou. Mas era necessário uma disciplina, era necessário que eles sofressem para que eles aprendessem, né? E fala sobre isso, tá? Então, do capítulo 50 até o capítulo 59, tá? Mais ou menos 59, o capítulo 50 em diante, tá? Acho que é 50, 58. 50, 58, deve ser. 50, 50 e pouco. Então ele começa a falar sobre o rei que virá. Então Isaías começa a pregar sobre, porque a partir de agora ele já começa a falar que é necessário preparar o caminho, porque alguém vai vir e o povo precisa estar preparado para quando esse alguém vier. E ele começa a falar isso desde agora, desse capítulo de hoje. É necessário que se prepare o caminho. E o que Deus está fazendo, mandando esse povo para a Babilônia? Preparando o caminho. É isso que ele está falando, nada acontece em vão. Até o seu sofrimento está te preparando para a chegada do rei. É nesse sentido. Para que você aprenda com isso, para que você esteja preparado para quando ele vier. É nesse sentido que Isaías começa a falar, tá? E do capítulo 50 até o capítulo 57, 58 ali, Isaías começa a falar que ele vem. Ele vem, ele chega, mas não havia beleza nenhuma nele. O povo se decepciona e o povo o rejeita. E ele sofre por esse povo que o rejeitou. E Isaías começa a falar, gente, é super emocionante, né, quando a gente lê. Então, depois do capítulo 50 e pouco, ali no finalzinho, até o capítulo 66, né, fala sobre a glória desse homem. Que esse homem não era um rei mortal, não era um rei homem, era um rei Deus. E que ele voltará, e que há um reino para ele nos levar, e que há um galardão que ele está trazendo para cada um de nós, uma recompensa para cada um de nós, né? E ele começa a falar sobre isso em Isaías, gente, é extraordinário, tá? É muito legal, vale a pena realmente a gente acompanhar essas aulas aí do capítulo 40 até o capítulo 40, até o capítulo 66, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre o capítulo 40, capítulo de hoje, que vai falar sobre a voz do que clama no deserto. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui, a gente vai entender esse capítulo. Amém. Que fala sobre João Batista. Lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, ali no Evangelho de Cristo segundo escreveu João, né? João principalmente, né? João diz que João Batista fala, né? João Batista fala, não, Isaías falou de mim, eu sou aquele que clama no deserto e prepara o caminho do meu Salvador, de Jesus. Sou eu. Isaías falou de mim, né? E é isso, é o que a gente vai estudar hoje, viu? Amém, glória a Deus. Eu vou orar agora e a gente começa então Isaías 40, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, amém. Deus, purifica os meus lábios, Senhor, para que eu possa falar de Ti, porque eu não sou merecedora, Deus, de estar na Tua presença, nem de abrir a boca e propagar a Tua mensagem. Mas o Senhor nos santifica, o Senhor nos purifica. Então, assim como o Senhor fez com Isaías e o purificou, com as suas brasas vivas, purificou a boca desse homem para que ele pudesse pregar a teu respeito, que assim seja comigo, pela sua infinita graça e misericórdia. O Senhor purifique a minha boca para que eu possa pregar a teu respeito, Deus. Amém. Amém. Que eu tenho temor a Ti, Deus. Que eu ensine corretamente a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, me ensine, me dê discernimento, derrame sobre mim o dom de mestre, para que eu possa aprender e ensinar genuinamente a Tua verdade. Que não haja confusão, que não haja dúvidas, Deus, mas que o Seu dom seja sobre mim. Que da minha boca saia somente a Tua verdade. E que ela saia de uma forma irresistível, de uma forma apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar sobre Ti não resiste e se entregue, Deus. Amém. Que não haja nenhum obstáculo, Deus. Que o Senhor derrube todos os obstáculos neste momento, para que a Tua palavra corra tranquilamente. Para que a Tua palavra corra sem obstáculos e chegue a todos os povos. Que o maior número de pessoas possam alcançar essa Sua palavra
e ser convertidos através dela. Pois é tu quem convertes, Deus, é tu quem convence. O Senhor Jesus um dia disse isso: só vem a mim quem o Pai quer que venha. Então, Deus, nós não convencemos ninguém, nós sabemos disso. Mas também há, meu Deus, uma habilidade que o Senhor coloca em nossas bocas para falar sobre Ti, ao ponto de fazer com que aquele que ouve se interesse e receba do Teu Santo Espírito, e o Teu Santo Espírito então convence essa pessoa. E que isso ocorra, Deus, em nome de Jesus, amém. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós estamos muito longe de onde deveríamos estar. Nós estamos muito distantes do que deveríamos ser. E nós te pedimos perdão por isso, Deus. Por não sermos o que o Senhor nos criou para sermos. Nos ajuda, Deus, a sermos melhores. Nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor nos criou para ser, que é a sua imagem e semelhança. Nos ensina a ser Cristo nessa terra. Nos ensina os teus preceitos, o teu caráter, os teus mandamentos, as tuas ordens, para que venhamos a imitá-lo, Deus. Porque tudo que nós queremos é andar, meu Deus, na tua presença. Não há um lugar melhor para estarmos senão diante de ti, na tua presença. Tudo que nós mais buscamos e ansiamos é contemplar a tua face, Deus. Nos ajuda, Senhor, porque nós buscamos a tua salvação, mas sozinho nós não podemos, porque nós somos falhos. Então nos guia, nos conduza, nos corrija, nos disciplina sempre que necessário, porque nós temos prazer até mesmo na sua disciplina, Deus. Nós temos prazer até mesmo na sua correção, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. E é nisso que nós confiamos e cremos. Nós, meu Deus, nós temos prazer em declarar que o Senhor é o governador das nossas vidas. E tudo acontece debaixo do teu governo. O Senhor não perdeu o governo de nada. O seu poder continua o mesmo. Teu braço não encurtou, Deus. E nós sabemos disso. O nosso Deus ainda é poderoso. Como antes. Ainda faz os mesmos milagres. Que ainda maiores, porque o Senhor Jesus disse isso um dia. E é nisso que nós cremos, Deus. Então, em nome de Jesus, nós pedimos. Um dia o Senhor ouviu a oração de Elias. Elias estava aflito. Parecia que o povo não conseguia mais enxergar Deus, que havia Deus em Israel. Aquele povo só enxergava Baal. E Elias, aflito, clamou a ti, Deus. E o Senhor enviou fogo dos céus e mostrou para aquele povo que havia Deus em Israel. Então, Deus, em nome de Jesus, envia o teu milagre sobre nós. Envia o teu fogo sobre nós. E mostra para esse povo que há Deus em nossas vidas. Que nós temos parte contigo. Que o Senhor governa os nossos dias. Oh Deus, não nos deixe ser envergonhados pelos nossos inimigos. Não deixe, meu Deus, que Satanás brinque conosco. Nos defenda, Deus. Nos ajude, nos levante, nos fortaleça. Porque o Senhor um dia disse que jamais esqueceria os seus. O Senhor um dia disse que toda vez que o teu povo erguesse um clamor a ti, o Senhor movimentaria o que fosse necessário para defender o teu povo. Então, Deus, em nome de Jesus, nos defenda. Nos defenda, meu Deus, de todo mal. De todo mal espiritual, de todo mal humano, de todo mal. Que o Senhor não nos deixe ser envergonhados. Mas que
o Senhor cresça em nossas vidas, o Senhor apareça. Sim, que venhamos a diminuir, Deus, e que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através das nossas ações, através do nosso falar, através do nosso vestir, através de tudo o que nós fazemos, que todos aqueles que nos observam possam testemunhar o Deus que nós servimos. Que venhamos a ter em mente que nós carregamos hoje essa responsabilidade de representarmos a Cristo nessa terra, de apresentar Deus para as pessoas que nos observam. Muito mais forte do que o falar é o fazer. O exemplo é muito mais poderoso do que a pregação. Que venhamos a pregar, Deus, porque a tua mensagem é importante de ser pregada. Ela deve ser ouvida, mas que venhamos também a praticá-la. Que venhamos a andar em retidão, que venhamos a andar na tua presença, que venhamos a honrá-lo no oculto e no público. Que venhamos, meu Deus, a sermos agradáveis ao teu paladar. Que venhamos a ser obedientes. Nos ensina a obediência, Deus. Assim como Davi um dia clamou e pediu. Se temos errado em algo e não estamos tendo consciência do nosso pecado, não estamos tendo consciência da nossa má atitude, do nosso mau caminho, nos mostra, Deus. Porque tudo que nós queremos é estar na tua presença. Não se afaste de nós. Não rejeite a nossa oração. Nós reconhecemos que o Senhor é a coisa mais importante das nossas vidas. Ainda que tudo nos fosse tirado, nós só não podemos perder o Senhor, Deus, porque contigo nós estaremos bem. Assim como Davi um dia disse. Davi um dia orou a ti, Deus, e falou: Senhor, tira de mim a minha coroa, tira de mim o reino, tira de mim toda a riqueza, só não afasta de mim a tua presença. Perdoa os meus pecados e me renova, e me transforma, e me lava, porque eu estou imundo e eu preciso ser purificado por ti para entrar na tua presença, porque tu és santo e para chegar perto de ti nós precisamos ser santos também. Então nos santifica, porque não há nenhum outro que possa nos santificar. Não há nada que nós possamos fazer e nos santifique. Oh Deus, o Senhor não é comprável. Não há nada que façamos que o compre. Glória a Deus por isso. O Senhor não precisa de nada que vem de nós, porque o Senhor já é o dono de tudo. Que sacrifício poderíamos dar e o Senhor poderia se agradar se tudo já é teu? Mas a Bíblia diz que há um sacrifício que o Senhor ainda deseja e tem alegria em recebê-lo. É quando sacrificamos o nosso corpo em vida para dizer não ao pecado, para dizer não aos desejos da carne e lutarmos pelo Espírito. É o decidir pelo Senhor e não pelo mundo. Esse sacrifício o Senhor celebra. É o sacrifício de decidirmos que o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é quem nos governa. Oh Deus, a tua palavra diz que quando reconhecemos a nossa fraqueza e te buscamos em humildade, a tua palavra diz que quando estamos cansados, o Senhor nos fortalece.
o Senhor nos revigora, ao ponto de nos tornar imbatíveis. Porque já não somos mais nós mesmos, mas é Teu Espírito que nos impulsiona. E eis que o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E assim como Paulo um dia disse, quando estou fraco, eu me alegro, porque eis que é neste momento que eu sou forte. Amém, Deus. Nos ajuda na nossa fraqueza, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos discipline. Oh Deus, nos conceda da Tua sabedoria, porque o Senhor um dia disse que todo aquele que pedisse sabedoria a Ti, a receberia. Sem condições o Senhor disse que receberia. Então nós pedimos neste momento que o Senhor nos conceda sabedoria. Sabedoria para ouvir a Tua palavra e compreendê-la. Sabedoria para discernir sobre a Tua voz. Sabedoria para andar em retidão e nos tornarmos agradáveis a Ti. Sabedoria para sermos exemplo de Cristo nessa terra. Sabedoria para sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão. Sabedoria no agir, no falar, no andar, no vestir. Sabedoria, Deus. A sabedoria que vem de Ti. Toda a sabedoria, Pai. Nos inunda com a Tua sabedoria. Oh Deus, se revela a cada um de nós, porque nós temos sede de Ti. Nós queremos conhecer a Ti profundamente. Nós queremos nos perder nas Tuas águas. Oh Deus, queremos mergulhar em Ti. Então Deus nos deixa mergulhar nas Tuas águas e Te conhecer em profundidade. Conhecer verdadeiramente quem Tu és. Nós não queremos falar de Ti pelo que a gente ouviu os outros dizerem. A gente quer falar de Ti pela experiência que nós tivemos contigo. Então vem, Deus, e faça a gente viver o extraordinário contigo. Oh Deus, tudo que nós queremos nessa vida é termos essa experiência extraordinária para dizer quem Tu és através do que nós vivemos. Assim como um dia Jó disse, nós não queremos falar de um Deus que ouvimos falar, mas nós queremos falar de um Deus que nós conhecemos nas nossas vidas. Amém, Deus. Ó Senhor, nos abençoa. A Tua palavra diz que em Jesus nós somos herdeiros das mesmas bênçãos um dia prometidas a Abraão. Nós somos herdeiros das promessas um dia feitas a Ele. A Tua palavra diz isso. Que em Cristo nós somos descendentes de Abraão e herdamos as promessas que Ele um dia recebeu. É nisso que nós cremos, Deus. Cumpra sobre cada um de nós as boas promessas que o Senhor um dia fez a Abraão e a descendência dele, Pai, em nome de Jesus. Porque nós também somos descendência de Abraão, através de Cristo. Então, cumpra sobre nós essas boas palavras, porque nós temos direito a ela, Pai, pela Tua própria palavra. Porque o Senhor não mente, o Senhor não nos engana. O Senhor é aquele que cumpre o que fala, que cumpre o que promete. A Tua palavra jamais volta vazia. A Tua palavra sempre volta cumprida. E todo aquele que aclama vê seu cumprimento. Todo aquele que a reivindica, a recebe. Então, em nome de Jesus, meu Deus, cumpra sobre cada um de nós as bênçãos que um dia o Senhor prometeu a Abraão e a descendência dele. Cumpra sobre cada um de nós
as boas promessas que o Senhor um dia fez a Abraão e a descendência. Cumpra sobre cada um de nós todas as boas palavras que o Senhor um dia disse. Amém. Obrigada, Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal, que os seus anjos sejam ao nosso redor, para nos proteger de todo mal. O seu exército seja a nosso favor, assim como foi com Eliseu, porque maior é o número do que está contigo, Deus. E de tabela o que está conosco, porque o Senhor está conosco, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh Deus, nós depositamos toda a nossa confiança em Ti. Não importa o que os médicos digam, não importa o que a medicina diga, não importa o que qualquer pessoa, qualquer título diga, não importa até mesmo o que os exames digam, não. Do Senhor, Deus, sai a última palavra. A sentença é tua, Deus. Nada é impossível a Ti. Nada. O Senhor ressuscita mortos. O Senhor torna a estéril mãe de filhos. O Senhor cura enfermos. O Senhor faz o paralítico pular de alegria. E é nisso que nós cremos. E a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti, aquele que confia em Ti, jamais é frustrado, jamais é decepcionado. Amém. Porque nós depositamos a nossa confiança no lugar certo. E debaixo das Tuas asas nós descansamos esperando o Teu agir, Deus. Porque confiamos em Ti. Oh Deus, vem. Vem e faz o Teu milagre. Vem e cumpre os Teus planos sobre cada um de nós. Porque os Teus planos não podem ser frustrados. Oh Deus, a Tua palavra é viva. Ah, a Tua palavra, meu Deus, ela é eterna. O Senhor continua o mesmo. Tudo que o Senhor disse há muito tempo atrás, há milênios atrás, tudo que o Senhor um dia disse ainda é válido. O Senhor um dia disse isso. Pode o céu passar, a terra passar, tudo passar, mas a Tua palavra é viva. A Tua palavra é eterna. E é por isso que nós reivindicamos sobre ela. Amém. Que o Senhor nos dê, meu Deus, a provisão de cada dia. Que o Senhor nos sustente. Que nada nos falte. A Tua palavra diz que no deserto o Senhor sustentou aquele povo enquanto os testava. Ao ponto de fazer com que a sandália dos pés deles não se desgastasse. Ao ponto de fazer com que as roupas deles não se desgastassem. Amém. E que assim seja, meu Deus, em nossas vidas. Que o Senhor nos sustente. Porque nós cremos, Deus, que tudo coopera para o nosso bem. E nós aceitamos a Tua disciplina porque reconhecemos os nossos pecados. E sabemos e reconhecemos que o Senhor sabe o que é melhor para a gente. O nosso coração é enganoso. Então que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e não a nossa. Oh Deus, não nos entregue a nossa própria vontade. Ai de nós, perdidos estaríamos se o Senhor nos entregasse ao nosso próprio coração e à nossa própria vontade. Não permita isso nunca, meu Deus, por favor. Amém. Que o Senhor sempre nos guie. Oh Espírito Santo, sempre nos conduza. Deus, que a Sua paciência se estique para conosco, porque nós precisamos dela. Nós somos cabeça dura, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda, Deus. Estica a Tua paciência para conosco. Oh Senhor, fala com mansidão aos nossos ouvidos. Fala com benignidade aos nossos corações. Nos conduza, meu Deus, através das Suas águas tranquilas. E pela Tua misericórdia nos conduza pela mão.
Porque se o Senhor vier conosco, nós não temeremos a nada. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso socorro. A quem temeríamos, Deus? Obrigada, Senhor. Amém. Nós consagramos a Ti tudo que nós temos, tudo que nós somos, pois foi Tu quem nos deu, Deus. Tudo que há aqui vem de Ti, e glória a Ti por isso. Por tudo que o Senhor nos tem dado, Deus. Porque foi o Senhor quem nos deu e nós reconhecemos isso. Nada foi resultado da nossa própria força. Nada foi resultado do nosso próprio suor. Porque se o Senhor quiser, o Senhor tira a nossa vitalidade e nos põe numa cama sem saúde. E é por isso que nós reconhecemos que tudo vem de Ti. Que nós não nos sustentamos em nós mesmos. Que tudo que hoje nós temos foi porque o Senhor nos deu. E glória a Ti por isso. Obrigada, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado para todos sempre. Ó Senhor Jesus, nós ansiamos pela Tua volta. Ó Senhor Jesus, volta. Volta logo. Nós ansiamos por esse reino de paz e de justiça. Nós ansiamos por esse dia onde poderemos dormir com as portas abertas sem temer a nada. Nós ansiamos por esse dia onde poderemos caminhar nas ruas sem temer o mal. Nós ansiamos por esse dia onde não haverá mais a morte. Nós ansiamos por esse dia onde não haverá mais choro de tristeza. Nós ansiamos por esse dia em que as nossas vestes serão mudadas. E o Senhor tirará de nós a roupa de luto e colocará em cada um de nós uma roupa de alegria, de festa. Nós ansiamos pelo momento onde o Senhor limpará as nossas cabeças de toda a terra, de frustração e de luto. E no lugar de todo o pó sobre nossas cabeças, o Senhor colocará uma coroa. Nós ansiamos pelo dia em que o nosso choro será convertido em uma linda canção de alegria. Nós ansiamos pelo dia onde encontraremos os nossos salvos e pela eternidade desfrutaremos uns dos outros. E ninguém jamais falará, estou doente. Ninguém jamais verá a morte. Nós ansiamos por esse dia, Senhor Jesus. Volta logo, amém. Obrigada, Pai. Amém. Que a Tua misericórdia seja sobre nós. Que a Tua graça seja sobre nós. Que a Tua benignidade seja sobre nós. Oh Deus, não nos conceda aquilo que nós merecemos. Não nos conceda segundo a nossa iniquidade, segundo os nossos pecados. Mas conceda-nos segundo a Tua graça, misericórdia, benignidade, Deus. Amém. Que possamos experimentar da Tua benignidade por todos os dias das nossas vidas. E que o Senhor nos dê longos dias de vida bons. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias e fazer com que valha a pena cada dia vivido, cada segundo vivido. Que o Senhor nos dê sabedoria para viver e para Te honrar com os lábios, com a mente, com o coração e em atitude. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Isaías 40. Paz, Raquel. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 40, né? Gente, deixa eu só ligar aqui, meu computador desligou. A oração demorou, né? Glória a Deus. Vou ligar aqui que meu computador desligou. A gente vai falar sobre Isaías 40. Peraí que meu computador tá ligando aqui de novo, que ele desligou. Pronto, tá indo. Tá meio lento o negócio aqui, mas tá indo.
É Isaías 40 que a gente vai estudar hoje, gente. Oi, abriu aqui. Isaías 40. Vamos fazer a leitura então? Amém. Versículo 1 diz assim, no livro de Isaías, capítulo 40. Eu já contextualizei pra gente, né, pra vocês. Então agora a gente vai começar aí a estudar. O Senhor, nosso Deus, diz assim: consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam para eles que o tempo de escravidão já acabou e que agora os pecados deles foram perdoados. Na verdade, eles receberam de mim, diz Deus, um castigo muito maior do que eles mereciam. Que lindo, né? Então vamos lembrar o que está acontecendo aqui? Isaías falou que esse povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Isaías falou que tudo vai ser levado. Não vai restar pedra sobre pedra, tudo vai ser levado. E então imagina, o povo ficou desanimado, né? Mas Isaías agora começa a vir com uma profecia de ânimo para que esse povo se sustente durante o período do cativeiro babilônico, né? Então aqui Isaías diz que esse povo ainda vai ser consolado. É uma profecia para trazer à mente desse povo que eles vão ser consolados ainda, né? Tem algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, que eles falam, do capítulo 40 em diante foi escrito depois do cativeiro babilônico. Não foi Isaías que escreveu, não. Foi um outro autor e colocou lá no livro de Isaías. Mas, gente, eu sou segundo a tradição canônica, segundo a tradição religiosa, né? Mesmo. E a tradição religiosa entende que Isaías que escreveu isso, e num tom profético. E não é impossível. Isaías já deu tantas profecias aqui que vão se cumprir 100 e poucos anos depois, por que não mais uma, né? Então eu prefiro crer que foi Isaías que escreveu sim, né? Eu creio, pelo conteúdo que a gente vai observar, foi Isaías que escreveu, né? Tanto que a gente vai mais para frente observar, Jesus vai entrar numa sinagoga e ele vai ler o que Isaías escreveu, o que Isaías falou, né? Então, Jesus falou. Aí agora eu vou achar que é outro autor, né? Então não, é Isaías mesmo, tá? Então aqui, Isaías vem num sentido de dar consolo para este povo, né? Que tá tão angustiado. É engraçado que aqui a mensagem ela é futura. Esse povo tá de boa, né? Lá em Jerusalém tá todo mundo de boa, nenhum mal aconteceu. Eles acabaram de se livrar da Síria. O reino tá super rico, tá recebendo um monte de visitante, recebendo um monte de dinheiro ali. Eles não estão passando por nenhuma aflição agora. Essa mensagem é para o futuro. Porque haverá um momento de angústia na vida deles. Haverá aflição. Mas vocês vão ser consolados, porque Deus disse: consolem o meu povo, consolem o meu povo. Quando a Bíblia fala 2 vezes, é porque ela quer enfatizar aquilo, né? Na Bíblia não é igual hoje. Hoje, quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente põe negrito, né? A gente quer chamar atenção porque a gente está escrevendo, a gente põe negrito, põe caixa alta, né? A gente faz essas coisas. Na Bíblia não tinha isso, né? Não tinha condições de fazer nada desse tipo de coisa. Como que eles faziam para chamar a atenção da pessoa porque eles vão falar? Falavam 2 vezes a mesma coisa, tá? Então aqui Deus está chamando a atenção para a palavra consolo. Consolem, consolem o meu povo. Deus está falando, vocês vão ser consolados. Eu estou garantindo, o consolo vai vir. É isso que ele está falando, né? Então aqui ele diz no versículo 2: quando vocês forem consolar o meu povo, falar com o meu povo, Isaías, né? Fala carinhosamente com eles. Diga para eles que a escravidão já passou. Isso está falando lá da Babilônia. A gente vai ver que ele vai continuar andando nesse sentido, tá? Ele fala assim, a escravidão já passou. E que os seus pecados foram perdoados. E eles receberam de mim 2 vezes mais castigo do que os pecados deles, do que os pecados que eles cometeram. Aqui começa a desenhar uma cena para dizer que esse povo vai para a Babilônia, vai passar um tempo lá na Babilônia. A paz, Maria! Aqui está dizendo que esse povo vai para a Babilônia, vai passar um tempo na Babilônia, tá? E então Deus vai
libertá-los da Babilônia. E é nesse sentido que está sendo falado aqui, né? Então, vocês um dia vão ser consolados. Vocês um dia vão ser consolados. Eu reconheço que eu peguei pesado com vocês. Eu reconheço que eu castiguei vocês mais realmente do que o próprio pecado de vocês. Eu sei que eu fui duro com vocês, né? Mas agora eu falo com vocês de uma forma carinhosa, que a escravidão já acabou. E eu perdoei o pecado de vocês. Eu não vou mais apontar o dedo sobre esse pecado porque eu perdoei. Eu prometo que eu não vou fazer mais nada. Eu já perdoei vocês, né? Então isso está apontando para a Babilônia de imediato, mas está apontando para Jesus, tá? Então é claro que aqui aponta para Jesus, a gente lembra, né? Então no versículo 3, a gente lembra, eu já falei sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Quando ele veio aqui, ele fala a escritura inteira fala acerca de mim, né? Então ele estava falando sobre o Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento ainda, né? Então eu falo sobre o Antigo Testamento. A escritura inteira fala acerca de mim. E é isso, tá falando de Jesus aqui também, né? Então no versículo 3 diz: alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales vão ser aterrados, todos os morros vão ser, eu vou explicar já isso, vão ser equilibrados ali, né? Os montes vão ser aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos vão ficar planos e as regiões montanhosas virarão planícies. O que acontece? A gente vê isso num filme. Eu até quando estava estudando isso, eu lembrei do filme do Shrek. Quando você assistir um filme, por exemplo, o exemplo de Shrek que eu lembrei. Quando o rei estava chegando na cidade, ele não chegava de supetão na cidade. Por quê? Porque o rei quer ser bem recebido. Tá? Então, assim, vamos imaginar nessa época lá, era muito comum isso acontecer que está sendo falado aqui, acontecia muito, tá? Com os reis dessa época. Então, assim, o rei, as ruas não eram igual hoje são. As ruas hoje são asfaltadas, são bonitinhas, né? São certinhas. Nessa época não era, gente. Era um negócio totalmente desequilibrado ali, tá? Então, imagina, o rei saía de onde ele estava e ia para algum lugar visitar. Ele não ia de surpresa. O que ele fazia? Como que era o procedimento de um rei quando ele ia a algum lugar? Ele vinha com a caravana dele, né? Ele sentava no trono dele e ele era carregado. Na frente, ele mandava arautos, tá? Então, ia na frente um mensageiro, iam na frente várias pessoas, eu vou explicar. Primeiro de tudo, ia na frente um mensageiro, tá? Então, esse mensageiro saía muito antes do rei, e esse mensageiro chegava na cidade, ia no lugar mais alto da cidade e gritava para a cidade inteira: gente, se preparem, o rei tá chegando, se arrumem, o rei tá chegando, entendeu? Porque o rei tá chegando, todo mundo queria estar bem vestido, porque o rei tá chegando. E todo mundo se arrumava e fazia uma grande festa, entendeu? Eles arrumavam o caminho, eles se arrumavam tudo, gente, para esperar o rei chegar, tá? E é esse o cenário que Isaías está falando aqui. Então, nessa época, o rei mandava um mensageiro na frente, esse mensageiro chegava bem antes na cidade para anunciar que o rei estava vindo. E isso dava tempo do quê? Do povo se arrumar para a chegada do rei, tá? Então o povo começava a se ajeitar ali, se arrumar, porque o rei está vindo. E o mensageiro ficava gritando lá da montanha. E nesse meio tempo, o que acontece? O rei está vindo, certo? Sendo levado pelo pessoal no trono dele. Aí na frente, a rua, ela era muito torta. Às vezes passava por montanhas, passava por colinas, passava por umas ruas ali com relevos, né? O que era feito? Ia o arauto na frente, que era um mensageiro, que subia na montanha da cidade, a maior montanha da cidade, ficava gritando para todo mundo, ia nos cantos estratégicos da cidade e gritava: o rei está vindo, o rei está chegando. Aí, enquanto isso, ia uma equipe de trabalhadores na frente do rei. Esses trabalhadores iam com enxada, com machado, iam com essas coisas na mão, tá? Por quê? Porque eles iam preparando o caminho. Ou seja, o rei tá vindo com uma cadeira, um trono, né? E ali na frente é totalmente desnivelado. Esses trabalhadores da frente chegavam lá, aterravam e faziam o chão ficar lisinho, porque o rei tá passando.
O rei está vindo, sendo trazido pela carruagem real, né? Então, a carruagem do rei não vai jogar o rei longe, a carruagem dele? Não. Então, tem que andar direitinho a carruagem dele, né? A roda ali da carruagem dele, o carro dele, o boi ali, o cavalo tem que levar ele certinho. Então, é nesse sentido, tá? Então, além do arauto que ia na frente e anunciava o rei está vindo, para dar tempo do povo se preparar, ia na frente um grupo de trabalhadores que preparavam o caminho para que o rei chegasse, um caminho já preparado. E olha que lindo que está sendo falado aqui no versículo 3 e 4. Deus está falando assim, alguém está gritando. Gritem aí, eu ouço um clamor, dizendo para preparar no deserto um caminho, porque Deus está vindo. Abram uma estrada reta para o nosso Deus passar. Vocês entendem? É nesse sentido. Deus, o rei, está vindo. Então, mandem um arauto nas montanhas mais altas, falar desbravamente, sem medo, que ele está vindo. Anunciar a todos a mensagem que ele está vindo. E esse povo deve se preparar, porque ele está chegando. E enviem também, né? Comecem a preparar também a estrada. Façam a estrada ficar reta. Sem aqueles desníveis. Lembra que eu falei? Porque ele está vindo. E a estrada tem que estar reta. No versículo 4. Então, quando ele chegar, todos os vales não vão ter mais essas ondulações. Vão estar reto. Os morros, os montes, não vai ter isso, gente. É aplanado, vai ser tudo reto. Isso, Elizabeth, eu já vou falar sobre João Batista. Mas é para João Batista que está apontando. Aí vai ser tudo reto, né? Os terrenos cheios de altos e baixos não mais existirão, vão ser aplanados. E as regiões montanhosas virarão planícies. Quando você lê lá o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu João, segundo escreveu Mateus, não lembro se no de Lucas está, deve estar também. Fala sobre isso, que João Batista é esse quem Isaías dizia. Aquela voz que clama no deserto, avisando que o rei está chegando, preparando o caminho. Mas aqui é uma linguagem totalmente simbólica. Jesus não queria que a estrada fosse arrumada. Jesus não queria que a estrada parasse de ter ondulações. Jesus queria que o coração fosse reto. Que o coração fosse aplanado. E é isso que João Batista prega. Então João Batista vem e ele mesmo diz isso. Quando a gente estuda ali o Evangelho de Cristo segundo escreveu João. Quando a gente lê os outros evangelhos, diz assim, João Batista é quem Isaías dizia, né? Mas quando você chega lá no livro de João, João diz que o próprio João Batista falou que ele é. Ele mesmo diz, eu sou a voz que clama no deserto e prepara o caminho do nosso Senhor. Eu sou aquele que Isaías disse. Eu fui o escolhido. Eu fui o arauto escolhido. E aqueles trabalhadores escolhidos para preparar o coração, porque o rei está vindo. Então, imagina, uau, que extraordinário, né? Na primeira vinda de Jesus, né? Jesus estava chegando. E, gente, imagina se não tivesse João Batista, né? O caminho não tinha sido preparado. O que João Batista faz? Né? Jesus ainda ainda se declarou publicamente, né, o Filho de Deus, né? E o que João Batista começa a fazer? João Batista começa a preparar o caminho para Jesus. João Batista começa a pregar sobre o arrependimento. João Batista começa a ir para os rios, era um homem simples, né, comia ali, esqueci o nome, grilo, né, tudo. Ele era bem simples e ele estava ali, ficava nos rios ali, batizando. E ele dizia, se arrependam,
Deus está vindo. O Salvador está chegando. Se arrependam. Mudem. E essa era a pregação dele, né? E isso era o preparar a estrada. Tornar a estrada reta. É a estrada do coração. Né? E João Batista vinha pregando isso, né? O arrependimento. O batismo, eles dizem isso, né? Que o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. Ele pregava o arrependimento. E, gente, esse homem ficou pregando anos e anos e anos e anos e anos e anos, falando para todo aquele povo que eles deviam se arrepender dos seus pecados. Que todo mundo deveria reconhecer os seus pecados e se arrepender. E buscar fazer diferente. E ele pregando isso, e toda vez que alguém se arrependia, ele falava, então agora eu vou mergulhar você aqui, batizar você na água, porque você se arrependeu. Você vai batizar na água porque você se arrependeu. Então, lá no livro de João, João Batista diz, eu sou a voz que clama no deserto. Deixa eu ler aqui. É lá no livro de João, ele diz. Aqui. Aqui. Vou ler um trechinho, tá? É o Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 15. Diz assim, João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu falei, o que vem após mim existia antes mesmo de eu existir. Porque ele já era antes de eu estar aqui. Né? Então você vê que ele pregava sobre arrependimento, mas ele também pregava sobre Jesus. Antes de Jesus se revelar, ele já pregava sobre Jesus. Já preparava o caminho que o rei estava chegando, lembra? Então ele já era aquele que preparava, que ele estava chegando. Então aqui diz, e de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. E esse é o testemunho de João Batista. Quando os judeus enviaram um sacerdócio para ele, né, e os levitas lá para Jerusalém, eles foram falar, mas você é quem? O João Batista, você é o quê? Você é o Messias? Então, ele fala, né, eu não sou o Messias. Então, aqui diz, então, quem você é se você não é o Messias? Você é Elias? Eles queriam matar, né, João Batista? Estavam querendo achar causa ali para matar o homem. Então, você é quem? Você é Elias? E ele disse, não, eu não sou Elias. Aí, então, aqui fala, e você, então, é profeta? Eu falo, não, eu também não sou profeta. Não estou profetizando nada também. Então, eles vão e falam, mas então quem você é, João Batista? Para que a gente possa responder para quem nos perguntou quem você é. O que eu vou dizer? Você é quem? Então, João Batista diz no versículo 3. Pode dizer que eu sou a voz do que clama no deserto. E diz, endireitai o caminho do Senhor. Assim como um dia disse o profeta Isaías. Que lindo, né?
E os que foram enviados eram dos fariseus. Era a armadilha para pegar ele, igual vão tentar pegar Jesus também, né? Para ver se ele falou alguma coisa contra a lei, né? Então aqui perguntaram, né? Eu vou dar uma continuadinha aqui. Versículo 25 então diz: E eles perguntaram-lhe dizendo, né? Então por que então você batiza? Se você não é profeta, se você não é o Messias, se você não é nada, você está batizando aí por quê? Se você não é Cristo, nem Elias, nem o profeta, então João responde: Ora, eu batizo com água, mas já existe, já está entre nós quem vai batizar com o Espírito. Mas só que vocês não conhecem ele. Ele é aquele que vem depois de mim, mas que já era antes de mim. E os calçados dele eu não sou digno nem de desatar as correias. Que lindo, né? É nesse sentido, é João Batista que está falando sobre João Batista, né? E ele prepara o caminho mesmo. A gente vai ver isso mais pra frente quando estiver no Novo Testamento ali, né? Ele vai preparando o caminho. Ele que vai preparando o caminho ali para Jesus, que é extraordinário. Então aqui no versículo 5 diz: Então Deus mostrará a sua glória. Então, neste momento, Deus mostrará a sua glória. E todos verão. O próprio Deus prometeu que vai fazer isso. Vai ter uma voz que vai preparar o caminho, que vai clamar no deserto, vai preparar o caminho do Messias, do rei que está vindo. E então, quando ele vier, vai mostrar a sua glória. E todos verão. Porque Deus está prometendo isso. Isso ele está falando lá para Jerusalém. Lembra que o povo está meio perturbado. Pô, desistiu de nós, Deus? Não, Deus não desistiu. O Messias ainda vai vir de vocês. Aí então no versículo 6 diz, né? Alguém então fala: anuncia a mensagem, fala a mensagem, prega a mensagem. Então eu me pergunto: mas que mensagem? O que eu tenho que pregar? Eu não sei o que eu tenho que dizer. O que eu devo falar para o povo? É o que João Batista pregava. Eu tenho que pregar o que para o povo? Eu não sei que mensagem eu tenho que falar. Como que eu vou preparar o caminho para o meu Senhor vindo se eu não sei o que eu tenho que dizer? O que eu tenho que dizer? E Deus diz o que ele tem que dizer. Que é o que João Batista dizia. Aqui diz aqui. A mensagem é: anuncie que todos os seres vivos, seres humanos, são como a erva do campo. E toda a força deles é como uma flor do mato. Eles não são nada. Eles secam e vão-se embora rapidinho. É como uma flor, né? Que murcha, seca, a pétala cai, vem o vento, leva e você nunca mais viu. E tá dizendo isso. Você vai pregar isso. Que o ser humano é isso. E assim você vai preparar o caminho do rei que está chegando. Gente, olha que extraordinário, né? É isso que está dizendo aqui. Você vai preparar o caminho do rei que está vindo, falando essa mensagem. Que mensagem que eu tenho que dar? Porque lembra que o arauto dava uma mensagem, né? Então, ele vai dar essa mensagem. O rei está vindo, tá? E qual a mensagem que eu tenho que dar? A mensagem que eu tenho que dar é essa, né? Porque o arauto fala: o rei está vindo, se arrumem, o rei está vindo. Não, a mensagem é essa. Vocês têm que reconhecer que vocês não são nada. Né? Vocês são como a flor do mato, vocês são como a erva do campo. Né? Que quando seca, no versículo 7 diz que quando seca, o vento vem e leva embora. De fato, a humanidade é como a erva. Versículo 8. A erva ela seca, a flor cai, mas a palavra de Deus, essa dura para sempre. Você vai pregar isso? Uau! A mensagem é essa. O ser humano é passageiro. O ser humano passa, vai embora como uma flor seca, murcha, que é levada. Mas a palavra de Deus é eterna. Essa não passa. Permanece. E acontece. Essa tem efeitos longos e se realizam. Né? Aqui ele está falando, vai cumprir. Isaías está querendo dizer o que aqui, né? Vai cumprir.
Jerusalém estava meio com medo, né? Jerusalém estava, ai meu Deus, Deus deve ter desistido de nós. A gente vai ver que eles vão falar isso aqui. Ah, Deus deve ter desistido de nós. Acho que eles desistiram de nós, agora quer fazer o Messias de outro lugar, não quer mais do povo de Israel, não. Né? E aqui ele está falando, não, a palavra de Deus não passa. Vocês morrem, vocês não são nada. Mas a palavra de Deus não passa. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus falou que o Messias vai vir, ele vem. Deus falou que o Messias vem de Davi, ele vai vir de Davi. Porque a palavra de Deus não passa. Ela é eterna. Aí então no versículo 9 diz assim: você, o mensageiro das boas notícias para Jerusalém. Vai lá, sobe no monte mais alto que tem. Lembra que eu expliquei? O arauto ele corria na frente do rei e ele subia no monte mais alto que tinha. E ele gritava para a população: o rei está vindo! O rei está chegando! Né? E todo mundo já ia se arrumar, já ia, né, pegar presente para dar para o rei. E era nesse sentido. Tá? E aí ele ia lá nos montes mais altos falando. E ele está dizendo aqui: você que vai pregar suas boas notícias, que é sobre Cristo, né? Aqui eram as boas notícias para Jerusalém, dizendo que Jerusalém seria liberta, que Jerusalém ainda receberia o Messias. Mas hoje as boas notícias a gente ainda tem que pregar, né? As boas novas, né? A gente tem que pregar no monte mais alto. A gente não tem que ficar com medo, né? Não, no monte mais alto, para todo mundo ouvir. O rei está chegando. Então aqui diz: você, mensageiro de boas notícias para Sião, dê a sua mensagem em voz alta. Fala baixinho não, é alto para todo mundo ouvir. Fale bem alto. Não fica com receio, com medo, fale bem alto. E aqui diz: fala sem medo a tua mensagem. Essa boa nova, fala sem medo. Fala essa boa notícia com as cidades de Judá e anuncie bem alto. E aqui diz: que mensagem que é essa? Você deve falar bem alto, subir na montanha mais alta que existe e falar sem medo. O seu Deus está chegando. Uau, gente! O Deus entre nós, o Emanuel, ele está chegando. Que lindo, né? Aí então no versículo 10 diz: o Senhor Deus vem vindo, e ele vem vindo cheio de força. E ele vem com o braço poderoso que ele tem, hein? Ele já conseguiu a vitória. E ele vem trazendo com ele o povo que ele salvou. Que lindo, gente. Nossa, até me emocionei agora, que lindo, né? Muito lindo. Aí aqui tá falando sobre a segunda vinda, né? E ele vem cheio de força, com o braço dele poderoso. E ele vem porque ele já conseguiu a vitória. E ele traz consigo o teu povo que ele salvou. Imagina, tem um efeito, é claro, para ajudar, para Jerusalém, né? Mas aqui está falando sobre Cristo, claramente sobre Cristo, né? Mas também está falando isso, não, Jerusalém, entendam, Deus está vindo, Deus vai resgatar vocês e ele vai vir com um braço forte e ele vai trazer de volta o povo dele que ele salvou lá da Babilônia. Sim, é nesse sentido. Mas aqui está falando, né, sobre Jesus. E essa é a dificuldade que os judeus têm, né? Uma vez eu falei isso para vocês. Essa é a dificuldade que os judeus vão ter. Quando você lê a Bíblia, fala sobre um rei que virá, que ninguém vai tirar dele o reinado. Que todas as outras nações vão se submeter a ele. Um rei poderoso, sem limites. Um rei extraordinário. Que tudo que ele quer acontece. E é falado isso, e o povo recebe essa mensagem, né? E fala que esse rei vem e vai reinar, né? E vai ser um reino tranquilo. Vai ser um reino que esse rei vai reinar, onde só vai ter paz e justiça. Ninguém mais vai morrer nesse reino. Ninguém mais vai ficar doente nesse reino. Ninguém mais vai roubar nesse reino. É todo mundo de boa nesse reino. No reino desse homem que vai vir, né? E eles ficam ouvindo isso. Essa profecia.
Mas o que eles estão esperando? Eles estão esperando um rei dessa terra. Então, eles estão esperando, né? Eles estão esperando um rei para livrar ele das mãos dos inimigos dele. Então, quando Jesus vem, eles estão sob o domínio de quem? De Roma. Então, quando Jesus vem, o Império Romano estava oprimindo os judeus. Quando eles veem Jesus fazendo milagres, a gente até falou sobre isso no nosso Café com Bíblia, que a gente falou sobre Judas Iscariotes. Quando eles veem Jesus fazendo milagres, quando eles veem Jesus ressuscitando mortos, quando eles veem Jesus fazendo coisas extraordinárias, eles pensam, caramba, o Messias chegou, agora a gente tem um cara, né, que a gente vai vencer o império, porque, soldado morreu na guerra, ele ressuscita. O povo que antes não podia sair para a guerra porque é paralítico, ele faz andar. Aquele que era cego e não podia ir para a guerra porque era cego, ele vai fazer ver. A gente vai ter um exército invencível. Nossa, a gente sentir fome lá na guerra, ele multiplica o pão. Faz a água virar vinho? Não, a gente tem um cara aí que vamos vencer o Império Romano com certeza, né? Eles pensam assim. É esse o intuito, né? Eles começam a pensar desse jeito. E realmente você vê essa confusão. Eles achavam que pelo jeito que é falado, eles acham que há uma pessoa que vai libertar ele dos inimigos deles, né? Mas a verdade é que é isso que o Novo Testamento fala, né? Quando diz que haverá um reino de paz e de justiça, que todas as outras nações se submeterão a ele, né? Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais nada, né? Então, que reino é esse que está sendo falado? É o reino de Jesus. É quando Jesus voltar e vencer já tudo, ele já venceu, mas quando ele vier e executar tudo e reinar, né? Como a gente disse, por enquanto ele ainda não sentou no trono de Davi. Ele veio, mas não sentou no trono de Davi. Mas há uma promessa de que ele vai sentar no trono de Davi. Deus prometeu que ele ia sentar no trono de Davi. E ele ainda não sentou. Jesus não sentou no trono de Davi ainda, né? Então ele ainda vai voltar e vai sentar no trono de Davi, que é o reino milenário. A gente vai viver um tempo ainda nessa terra com Jesus. Jesus vai reinar nessa terra, porque foi prometido que ele ia reinar nessa terra. Foi prometido a ele o trono de Davi. Então ele tem que reinar nessa terra aqui, porque o trono de Davi é dessa terra. Aí então ele vai nos levar para outra terra. Aí a outra terra é dele. A outra terra é a terra que ele e o Pai prepararam para a gente. Não é a terra de Davi, é outra terra. Onde a Bíblia diz, né, que as ruas são de ouro, né? Onde não tem lâmpada, nada, a gente vai ser iluminado pela própria glória de Deus, né? Amém. E é isso. E é sobre isso que está falando aqui no versículo 10, né? Ele vem vindo cheio de força. Está falando sobre a volta dele, a segunda volta, quando ele senta no trono de Davi. E ele vem vindo cheio de força. E ele vem vindo com o braço poderoso dele. Ele já conseguiu a vitória. E ele traz com ele os que ele salvou. Uau! A gente lembra, né? Eu já falei, Jesus volta. Quando Jesus vem, os ímpios que estiverem aqui na terra vão tudo morrer, né? Jesus com a boca vai matar todos, vai cair tudo duro ali os ímpios. Vem os urubus, vão comer todo o corpo dos ímpios. E então vai ter a primeira ressurreição. São duas ressurreições, não é só uma, né? Quando eu não conhecia a Bíblia, eu achava que era uma só. Eu achava que todo mundo ia ser ressuscitado, ia todo mundo ressuscitar ali. Então, Jesus ia abrir o livro da vida e ia começar a julgar todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vai ter a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é a dos santos. A primeira ressurreição, a Bíblia ainda diz, felizes são os que participarem da primeira ressurreição. Porque já estão salvos. E são os que reinarão com Cristo nessa terra. Os 1000 anos. Aí depois dos 1000 anos, né, é que todo mundo vai ser ressuscitado lá e o livro da vida vai ser aberto, né, e vai ser todo mundo julgado ali. Mas os primeiros da primeira ressurreição já estão salvos, já está certo, já tá felizes esses que vão ser os primeiros ressuscitados. E que lindo é isso que está falando. E ele traz consigo os que ele salvou. Versículo 11. Como um pastor que cuida do seu rebanho, assim Deus vai cuidar dos que são dele. Ele vai juntar os carneirinhos e vai carregar eles no colo.
os mais frágeis. Ele vai carregar no colo. A paz, igreja, ministério transformador, amém. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos, né? Os mais frágeis, novinhos ali, carregará no colo. E ele vai guiar com muito carinho as ovelhas que estão amamentando ainda. São de peito ainda, né? São muito novinhas ainda. E ele vai fazer tudo isso com esse cuidado, né? Quando se falava em um rei, né, antigamente, quando se tinha um rei, havia aquela esperança, aquele desejo de que o rei, ele fosse um pastor para o seu povo. O rei era quem guiava o povo, né? Então havia aquele anseio de que o meu rei seja um bom pastor para o povo dele. Senão o povo... A paz, amém, apóstolo Joaquim, amém. Então havia aquela necessidade daquele rei ser um bom pastor. E é nesse intuito que a Bíblia vem dizendo que só há um rei que é o bom pastor, que é Jesus. É nesse sentido, entende? Porque tinha essa mentalidade naquela época realmente. Eles tinham essa mentalidade de que havia necessidade de surgir um rei que fosse um bom pastor para o seu povo. E aqui está dizendo que ele é esse rei aqui, cujo caminho, né, foi preparado. A voz que clama no deserto ali prepara o caminho. Esse rei, ele vai ser um bom pastor. Então aqui no versículo 12 diz sobre a grandeza de Deus. E quem foi que mediu a água do mar com a mão? Quem é que pode fazer isso? Quem pode pegar a água do mar e ter medido com a mão? Essa quantidade está boa para deixar aí. Foi Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Quem foi que mediu os céus com os dedos? A gente, né, igual assim, eu tenho aqui, sei lá, minha mão. Aí eu vou medir alguma coisa e falo, aqui, esse celular, né, do tamanho da minha mão, né? Eu meço alguma coisa pela minha mão. Quem é que pode medir o céu com a mão? Deus. Só Deus. Quem foi que, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Quem é que sabe quanta terra existe no mundo inteiro? Deus sabe. Quem foi que já pesou e sabe o peso das montanhas? Deus. Quem foi que já colocou os morros numa balança e sabe quanto pesa? Deus. E quem é, no versículo 13 diz, e quem é que pode conhecer a mente dele? Quem é que pode conhecer a mente de Deus? Quem é que pode saber o que ele pensa? Quem é que pode saber o que ele planeja? Quem é que pode conhecer a mente de Deus? Quem é capaz de querer dar conselhos a Deus? Se achar mais sábio do que ele? Quem é mais sábio do que Deus para aconselhar ele? Versículo 14. Quem foi que ensinou Deus? Quem foi que educou Deus? Quem foi que ensinou Deus a julgar com justiça? Quem foi que fez Deus querer aprender mais coisas? Alguém conseguiu fazer Deus aprender mais coisas? Deus já sabe tudo. Ele é a própria sabedoria. Quem foi que ensinou Deus como é ser sábio? Então, no versículo 15 diz: para Deus, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Não são nada. E é por isso que Deus está falando que vai tirar vocês de Jerusalém. Então aqui diz: todas as nações do mundo para Deus são como um grão de poeira numa balança. Não é nada. Deus, ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Ele não é nada para ele. Versículo 16. Se a gente pegasse toda a região do Líbano, toda a floresta,
e pegasse todos os animais que existem ali para oferecer um sacrifício para Deus, não teria animal suficiente para o que ele merece. Que lindo, né? Se a gente fosse queimar a árvore para ele, ainda que eu pegasse todas as árvores do mundo, não ia ser o bastante para queimar em homenagem a ele. Aí então no versículo 17 diz: para ele as nações não são nada. Na presença dele elas não têm valor nenhum. A gente pode comparar Deus com o quê? Com o que é que Deus se parece? Deus, no versículo 19 diz: Deus não é como uma imagem que a gente cria. Deus não é como uma imagem que a gente paga um artista para fazer. Ele não é como uma imagem que é feita com ouro, com prata, com cobre. Não. E aqueles que não têm dinheiro para mandar fazer uma imagem com ouro, com prata e com cobre, são mais pobres, eles vão e mandam fazer uma imagem com madeira. Não tem dinheiro para fazer com ouro, com prata e com cobre, vai fazer com madeira. E Deus pode ser comparado a isso? Não. Aí diz no versículo 20 isso, né? Quem não pode comprar o ouro, a prata, então vai e pega a madeira, né? E manda um artista fazer uma imagem ali, né? De Deus para ficar ali. E é isso que ele está falando. Quem é que pode dizer qual é a aparência de Deus? Quem pode dizer como que Deus é? Aí no versículo 21 ele diz: será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? Que ninguém sabe a aparência de Deus, que ninguém sabe como ele é? Acaso não foi falado para vocês há muito tempo atrás? Que não é para vocês ficarem fazendo essas coisas? Não foi há muito tempo atrás que foi dito para não fazer imagens que fossem para vocês Deus? Versículo 22. O Criador de todas as coisas é aquele que está sentado lá no trono no céu. Não é essa madeira aqui. Não é esse ouro aqui, não é essa prata aqui. Ele está tão longe de vocês, tão longe da terra, que a gente, para Deus, parece formiga. A gente não parece nada para ele, de tão longe que ele está da gente. Foi ele que estendeu os céus como se fosse um véu nas nossas cabeças. Foi ele quem os armou como uma barraca para neles morar. Foi Deus quem fez isso, que armou o céu como uma barraca para ele mesmo morar, fazer morada lá em cima. Ele está muito longe de nós. Aí no versículo 23, Isaías diz: é Deus quem rebaixa os poderosos, aqueles que se acham, os reis poderosos. É Deus quem tira autoridades, tira as altas autoridades do poder. É Deus. Ele governa essa terra ainda. Ele não perdeu o controle. Aí no versículo 24 diz: eles se acham tão importantes, se acham reis poderosos, reis importantes, pessoas importantes, porque tem um cargo, porque tem um título, porque... Não! Versículo 24 diz: para Deus, eles são como plantas que foram brotadas agora há pouco. Para Deus, eles são como uma plantinha que você acabou de brotar e está crescendo um fiapinho. Para Deus, eles são isso. E são tão pequenos ainda que não tem nem raiz. Para Deus é isso, essas plantinhas. Quando Deus dá um sopro neles, eles murcham. Eles murcham, voam longe e ninguém mais acha. Então, no versículo 25, Isaías diz: então... com que é que vocês estão querendo comparar a Deus? O nosso santo Deus. Estão querendo comparar a Deus com o quê? Com essas imagens aí? Quem por acaso é igual a ele? Quem pode se dizer também um Deus? Aí no versículo 26, Isaías diz: olhem para o céu e vejam as estrelas que tem lá no céu. Quem foi que criou essas estrelas? Gente, o filho de Ezequias se chama Manassés.
A gente vai ver, a Bíblia vai dizer que Manassés foi o pior rei que teve em Judá. Mas depois ele vai se arrepender, vai se converter. Mas assim, ele vai ser um rei muito ruim. E além dele começar a adoração de outros deuses, ele vai instituir a adoração a Baal, instituir a adoração a um monte de deuses ali, ele vai fazer esse tipo de coisa. Ele ainda vai criar deuses novos. Manassés. E alguns deuses novos que ele vai começar a adorar são as estrelas. Ele vai começar a adorar a estrela, vai começar a adorar a lua, ele vai começar a adorar, ele vai olhar para o céu e vai ficar adorando as coisas do céu. Manassés faz isso, tá? E Manassés, quando ele começa a reinar, ele tem 12 anos de idade. E ele nasce no período de benefício que Deus deu ali para Ezequias, né? Lembra? Ezequias ia morrer, Deus deu 15 anos a mais, o tempo extra ali, né? Dentro do tempo extra é que Manassés nasce, tá? Então, você vê que Manassés vira rei e ele foi um rei horrível. O início do reinado dele foi horrível. Então, você vê que realmente Ezequias havia caído, né? Ezequias havia tido a soberba dele. Então, você vê que há alguma coisa que acontece também com Manassés. Depois, no final da vida de Ezequias ali, a Bíblia diz que ele se arrepende, né? Mas você vê que Manassés foi um rei muito ruim. E ele começou realmente, na época dele, ele adorava as estrelas. Você para pra pensar, Manassés, ele começa a reinar com 12 anos. E já está perto dele começar a reinar aqui. Então, não começou com ele isso daí. Já devia se adorar, né? Já foi colocado nele isso daí de adorar as estrelas. E é isso que Isaías está denunciando aqui pra gente. A impressão que eu tenho, né, quando a gente lê isso daqui, é que já estavam fazendo isso. As pessoas já estavam olhando as estrelas e adorando as estrelas, né? E é isso que ele está falando aqui, ó. Olhe para os céus e vejam as estrelas que vocês adoram. Quem foi que criou elas? Se elas são Deus, quem foi que criou elas? Tem um monte. Quem foi? Que elas vão e voltam. Foi aquele que fez sair em ordem como um exército as estrelas. Foi Deus quem as criou e faz elas saírem todo dia como se fosse um exército aí no céu. Ele sabe quantas são e ele chama cada uma pelo teu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes. A força e o poder de Deus é tão grande, mas tão grande, que as estrelas se submetem a ele. E quando ele fala, nenhuma delas deixa de obedecê-lo. E vocês estão adorando estrelas. É isso que Isaías está falando. Aí no versículo 27 diz: povo de Israel, por que vocês estão se queixando? Por que vocês estão dizendo, Deus não se importa com a gente? Deus não se interessa pela nossa situação, né? A gente lembra que isso é uma profecia para o tempo da Babilônia, tá, gente? Então, isso é uma profecia futura, tá? Na Babilônia, também é muito importante a gente considerar que na Babilônia eles também adoravam as estrelas, eles também tinham essa coisa aí de astrologia, acho que é astrologia, né? Eles também ficavam olhando assim para os astros e nesse sentido, tá? Então isso aqui também se refere à Babilônia, a gente tem que considerar isso também, que é um apontamento para o tempo da Babilônia. Aí lá no tempo da Babilônia, Isaías está falando que eles vão dizer, Deus não está nem aí pra gente. Deus não está nem aí que a gente está aqui na Babilônia. Então aqui no versículo 28 Isaías fala, será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar sobre isso? Que Deus é eterno? Vocês nunca ouviram falar que Deus criou o mundo inteiro? Que Deus criou as estrelas, criou tudo? Vocês nunca ouviram falar isso? Vocês ficam falando que Deus está muito cansado e por isso que não quer mais saber de vocês, Deus se cansou? Vocês nunca ouviram dizer que Deus não se cansa? Deus não se fadiga? E que ninguém pode medir a sabedoria dele, saber o que ele pensa, saber o que ele vai fazer. Vocês não sabem disso. Aí vocês vêm agora e falam, Deus não se importa mais com a gente, por isso que ele não quer tirar a gente daqui, não está nem aí para a nossa situação. Então no versículo 29, Isaías diz, gente, a todo aquele que está cansado, Deus renova as forças. É só buscar ele. Ele enche de energia aquele que estava fraco, gente. E vocês estão aí clamando, orando desse jeito, por quê?
Em vez de orar a Deus pedindo força, porque Ele dá força ao cansado, vocês estão orando e falando, Deus se esqueceu de nós. Deus não tá nem aí porque eu tô vivendo. Deus não tá nem aí pra mim. Deus se cansou de mim. Deus não quer mais me ajudar, não. Vocês não ouviram falar que Deus não se cansa? Não há nenhum trabalho que seja árduo para Deus, que seja cansativo para Deus? Vocês não ouviram falar disso? Vocês não ouviram falar que Deus dá força para quem está cansado? Vocês não ouviram falar que Deus renova a energia dos que estão fracos? Pois eu digo para vocês, Isaías, eu digo para vocês, até mesmo os jovens se cansam. Até mesmo os moços, eles acabam tropeçando e caindo. Mas quem confia em Deus sempre vai ter sua força renovada. Os jovens caem, os moços vacilam, mas quem confia em Deus não vai se cansar. Pode estar passando ali pelo que for, mas Deus vai renovar a força. A pessoa vai, vamos embora, vamos lá, é o que tem para hoje, né? E essas pessoas que confiam em Deus, depois que têm as suas forças renovadas, elas vão nas alturas como as águias. E elas correm. E elas não perdem a força. Elas não vão perder no ritmo da corrida. Elas não saem correndo e depois se cansam e vai devagarzinho. Não. Essas pessoas que têm as forças renovadas por Deus, elas correm e não se cansam. Elas vão nas alturas como as águias. Elas andam e não se cansam. Eu vou falar uma coisa sobre a águia, gente, que é muito interessante. A águia, né, é extraordinária, né? Então, eu não lembro se é corvo ou urubu agora, tá? Mas, ou é corvo ou urubu, ele vai e ele cria uma estratégia para tentar matar a águia. O que ele faz? A águia tá voando, ele vem aqui na cabeça, na parte de trás da águia e começa a furar ela, comer ela aqui, tá? Assim, nas costas dela, né? E ela tá voando, então ela não tem como se livrar dele, sabe? Não tem como. Sabe o que a águia faz, gente? É o corvo, a Elizabeth tá falando que é o corvo. Sabe o que a águia faz? A águia eleva o nível de altura. Aí a águia começa a subir mais alto e ultrapassa as nuvens. E o corvo bicando ela. E quando ela ultrapassa as nuvens, o corvo fica sem oxigênio. E o corvo desmaia e cai e morre. Vocês acreditam, gente? Isso acontece na ciência mesmo. Que extraordinário, né? Científico, né? Realmente é verdade. No mundo animal é verdade isso. Que incrível, né? E é isso que está falando aqui. Que lindo, né? Aqueles que têm suas forças renovadas em Deus vão voar às alturas como águias. Vão correr e não vão perder o ritmo. Vão andar e não vão se cansar. E aqui diz, né? Os que confiam em Deus sempre, não é de vez em quando, sempre recebem renovação das forças. Sempre. Não uma vez ou outra, sempre. Glória a Deus. Amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, amém. Terminamos a aula de hoje, glória a Deus. Amanhã a gente vai ter o capítulo 41, tá bom? Amém, com a graça de Deus. Que linda, Elizabeth. Aí sim, hein? Tô te vendo, glória a Deus. Amém, minha amiga. É bom te ver, eu gosto de te ver, hein? Gosto de ver vocês. Você tá bem? Amém, glória a Deus. Deus é bom, né? Amém. 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 Verdade, amém. Que Deus te abençoe imensamente, viu? E que bom que hoje você conseguiu entrar conosco, tá aqui de novo. Eu sei que já tá tarde aí, né? Deve ser o que? 11 horas da noite já aí? Mas amém, glória a Deus, que deu certo. Amém. Deus te abençoe imensamente, viu, minha amiga?
Amém, amém. Não, ó, se prepara, porque até o capítulo 66 a gente chora, tá? Porque eu preparando a aula eu choro, sabe? Tem alguns capítulos mais pra frente, menina, que toda vez que eu vou ler pra tentar preparar pra aula, eu choro lendo. Então eu acho que a gente vai se emocionar. A gente vai. A gente vai se emocionar bastante aí, caramba. Ainda mais naquela época quando ele começa a falar de Jesus, né? Quando ele começa a falar de Jesus, que Jesus vem e é rejeitado. Essa hora que eu chorei, sabe? Ele fala tão claramente que ele veio, foi rejeitado. E, nossa, é emocionante. Oh, glória, é verdade, né? Deus sabe o nome de todas as estrelas e sabe os nossos nomes. Glória a Deus. O salmista diz: quem é o homem, o filho do homem, para que se lembrasse dele? E esse Deus maravilhoso que me fizeste um pouco menor do que os anjos, mas ele se lembra de nós, nos ama, ainda nos deu o seu filho amado, porque Cristo é tudo que ele nos deu. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu desligar só um negócio aqui, que tá ficando baixo o seu volume por causa do ventilador. Acho que agora fica um pouco melhor. Você tá conversando, eu deixei... Amém, é que eu deixei aqui pra sua voz ficar mais nítida. Fala alguma coisa, deixa eu ver se... Amém. Tá bem nítida agora. Pra todo mundo ouvir, amém. Tem uma canção, Bruno, eu não sei se a Bruna já ouviu. Aquela canção é: estou preparando as veredas, endereçando o caminho, e nele o meu prazer está. Eu caminho com a certeza que ele virá. Eu não sou digno de dizer exatamente o que João Batista disse, mas ele canta na versão da segunda vinda de Cristo. É lindo, né? Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia. Oh, Deus, que maravilha. É lindo esse louvor, né? É lindo demais. Nossa, imagina quando a gente chegar no Novo Testamento. Eu acho que a gente vai ter as aulas aqui. Eu vou... Não tá ouvindo? Não. Eita. Agora sim. Agora dá pra ouvir? Amém, amém. Então, menina, imagina quando a gente... Parou, Bruna, parou. O Bruno parou de novo. Pera aí que eu vou desconectar aqui. Agora você tá me ouvindo, né? Agora sim. Amém. Imagina quando chegar ali no Novo Testamento. Meu Deus, eu vou tá falando aqui o Novo Testamento chorando. Hoje eu já fiquei emocionada. Teve uma hora ali que já meio embargou aqui, já fiquei meio emocionada. Nossa, extraordinário. A Bíblia é linda, né? A palavra de Deus é linda. E é mais linda ainda quando alguém tem esse dom da palavra como a Bruna. Amém, amém. Quando fica ensinando, eu falo, meu Deus, como o Espírito falou, cada um tem o seu dom para edificação da igreja. A Bruna, o dom é da palavra, a sabedoria é da palavra. Amém, amém. Deus é maravilhoso. Que Deus continue, amém, me usando, em nome de Jesus, porque eu não sou merecedora, mas que pela misericórdia e graça dele, ele continue me usando. Porque, nossa, o quanto eu tenho aprendido, nossa, extraordinário. Muito linda. Amém. Hoje a gente consegue visualizar um pouco que Davi dizia, né? Você pega ali o Salmo, acho que é Salmo 119, né? Que Davi fala, né? Ele fala assim, nossa, não há nada mais doce do que a tua palavra. Eu leio ela todos os dias e a saboreio. Como eu amo a tua palavra. Que palavra mais linda. Ai, que vontade de continuar lendo essa palavra, né? E assim, quando você para pensar, Davi só tinha o Pentateuco. Davi não tinha o tanto de livros que a gente tem. Davi só tinha ali os 5 livros de Moisés. E Davi tinha esse amor todo em ler a palavra, né? Eu sempre orei assim, falei, Deus, nem que for um pouquinho, mas faça-me amar, ser loucamente apaixonada como Davi era. Aquele homem amava a Deus.
Que não era um lindo, homem né? perfeito, mas era um homem apaixonado por Deus. É lindo demais. Lindo Quando a o gente amor estudou dele. Davi, foi extraordinário. Como a gente aprende, né, com ele. E que lindo que é, né? O amor dele por Deus. É extraordinário. O amor desse homem É por Deus lindo. é extraordinário. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, a primeira coisa, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmos 51 me mata. Nossa, é lindo, né? É lindo, lindo. Davi lindo. extraordinário. Extraordinário. É lindo. Eu quando peco, eu não tenho medo das consequências do pecado. Eu só tenho medo do Espírito se afastar de mim. Sim. Porque a palavra declara que se vivermos pela carne, certamente morreremos. Mas se pelo Espírito vivermos, se mortificarmos a carne pelo Espírito, viveremos. Então, quando às vezes você continua a pecar, eu já liguei para a Bruna chorar, porque a Bíblia fala em Romanos que Deus os entregou nos seus próprios prazeres, porque o coração deles estava aí, o Deus os entregou. Então eu fico falando, meu Deus, eu não posso viver sem ti. Só o Senhor sabe onde me tiraste. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso voltar para o mundo. Eu não posso, lá não tem nada, só tem migalhas. Então me ajuda, Espírito Santo. Eu penso assim também, eu não tenho saudade nenhuma. Minha vida era tão miserável, eu não sinto saudade. Hoje eu vejo Amém. assim, você pensa que era legal. Não, era miserável. Eu nunca tive em lugar nenhum que eu tenho hoje com Deus. Essa alegria, essa paz, esse negócio que eu não sei nem explicar. Não, você não acha em lugar nenhum. Amém. E eu vou abandonar isso? Eu não. Como o Davi disse, eu posso perder o que for, só não perco, eu não quero perder a presença de Deus. Né? Que extraordinário. Não, eu tô tentando achar aquela canção que diz: as escamas caíram ao chão, tua voz me encontrou e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Essa canção me faz lembrar Paulo e como Jesus restaura, cura. Glória a Deus. É muito fácil às vezes para alguns que cresceram na igreja desde berço. É muito fácil aí naquele ambiente, porque é aquilo, como dizem, cada um dá aquilo que lhe foi dado. Mas para nós, eu não tinha nada disso. Como que ia dar isso? Na verdade, eu falo, se me apresentassem Jesus como eu conhecia agora antes, eu acho que seria diferente. Sim, eu também, sabe? Às vezes eu sinto assim uma pena de não ter conhecido antes, né? Quanto tempo eu perdi? Meu Deus, quanto tempo perdido, né? Eu fico pensando nisso também. Eu achei, deixa eu ler aqui rapidinho, eu achei o que eu falei, que Davi fala, que lindo, né? Imagina, esse homem só tinha 5 livros. Esse homem só tinha o Pentateuco, só tinha Gênesis, Levítico, Êxodo, só tinha Deuteronômio e Números, só. E olha o que ele escreve, né? Que lindo. Salmo 119, versículo 97 a 104, ele escreve assim: ó, como eu amo a sua lei. Ela é a minha meditação todo dia. O Senhor, através dos seus mandamentos, me fez ser sábio. Eu sou mais sábio do que os meus inimigos. E aqui diz: eu tenho mais entendimento que todos os meus professores por causa da tua palavra. Porque, na verdade, o que o Senhor diz é a minha meditação. Aleluia. Eu entendo mais do que os anciãos, porque eu guardo os teus preceitos. Eu refreei os meus pés de todo o caminho mau, para que eu pudesse guardar a tua palavra. Aleluia. Eu não me apartei dos teus juízos, porque o Senhor me ensinou. Oh, glória. Quão doce é a tua palavra ao meu gosto. Sim, Deus, ela é mais doce do que o mel para minha boca.
através dos teus preceitos, do que o Senhor diz, eu consigo adquirir entendimento. Portanto, eu posso dizer que eu odeio o falso caminho. Não é lindo? Caramba! Esse homem só tinha 5 livros, caramba! E ele tá nesse amor, não é? Ele tá nesse nível. E a gente tem aí um monte de livro nossa, caramba. Bruna, toda vez que eu penso na crente que eu deveria ser e nessa que eu só sinto vergonha, é quando eu leio os livros. Eu li um livro do pastor Yon, aquele que construiu a maior igreja na Coreia, Japão, Coreia, eu acho na Coreia, a maior igreja. E quando eu leio outros livros, pessoas que deram tudo para Cristo, eu falo, eu não sou nada, eu não faço nada para esse homem. Eu vivo murmurando porque as coisas não saem como eu queria, porque a vida não vai como eu quero, por simples coisas eu murmuro, falo, birra, choro, coração triste. Dá vergonha da crente que eu sou toda vez que eu penso na crente que eu deveria ser. A gente está muito longe, né? De onde deveria estar, né? Do que Deus quer para nós, né? Do que Deus nos chamou para ser, né? Mas que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, porque Ele dá força ao cansado. Então, que Deus nos ajude. Amém. 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 Nos dê ousadia. Eu maratono uma série na Netflix. Começo de manhã, termino o dia seguinte, mas às vezes na aula durmo. Só Deus para ter misericórdia, só Deus. Que Deus nos dê ousadia para a gente pregar a mensagem, como Ele disse aqui, né? Gritando nos montes mais altos. Aleluia. Amém, 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 amém. Amém. Eu amo a tua vida, minha amiga. Que Deus te abençoe muito. E que todas as promessas sobre a tua vida floresçam, assim como diz a palavra dele, que não é uma palavra que vem dele volta vazia a fim de cumprir o propósito para o qual foi designada. Amém. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém, amém. A hora dele, de cumprimento. Tem uma frase que diz assim que a espera, o mais importante não é receber, é quem você se torna enquanto você espera em Deus. Amém. O Davi que foi ungido quando era pequeno no Samuel, não era o mesmo Davi que sentou ao trono, era um Davi totalmente diferente, cheio de fé, um homem já feito, e mesmo assim tomou decisões erradas. Então Deus conhece o nosso coração melhor que ninguém. Quando for a hora, Ele vai cumprir as suas promessas sobre a tua vida. Amém. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. 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 Bom se cumpriu. Eu tenho orado e Deus é bom. É fiel. Amém. Deus é bom. Obrigada. Deus lhe abençoe imensamente. Obrigada por orar por mim. Amém. Que Deus abençoe Amém. imensamente, imensamente. E eu amo a sua vida. Eu te amo, viu? Amém, também te amo. Eu amo a tua vida mais ainda. Aí tu fala, essa mulher tem sabedoria da palavra. Caramba! Nada limita, Bruna. Quando eu vejo o teu estado, ajudar os pobres, eu falo, ela tá mesmo a cumprir o verdadeiro sentido da palavra. Daí os pobres, como o Senhor disse. Mas eu ainda tô longe. Deus ainda tem que me ajudar muito a melhorar, porque eu ainda tô longe. Tô longe. Eu não sou Amém, como a digna. Bruna disse, Ele vai nos ajudar. Ele Amém, vai. amém. Eu creio. Amém, glória a Deus. Eu amo a tua vida. Que Deus te abençoe mais e mais ainda. Amém, minha amiga. Amém. Deus te Se abençoe. eu, como homem falho, enganosa, sei e vejo, imagina Ele que é perfeito. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém. É maravilhoso. E creio em breve, eu tô com planos, se Deus quiser, ir pro Brasil. Me avisa quando você vier que eu quero te conhecer. Claro que eu vou. Eu vou avisar, Bruna, eu vou. E você vai pra onde? Você tá pensando em ir pra qual estado? Eu quero ir, eu tenho uma sala de oração que eu oro. Nós oramos assim, tem 24 horas de sala de oração. 24 horas ainda não chegamos 24 salas de oração, mas tem várias salas de oração. Temos a nossa, intercedemos, colocam pedidos aí, e é dos brasileiros lá. E eles, a maioria são das Restinga, Rio Grande do Sul, é isso. Ah, você vai pro Rio Grande do Sul?